Granjeai amigos. Também vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Jesus, Lucas, capítulo 16, versículo 9. Granjeai amigos. Se o homem conseguisse, desde a experiência humana, devassar o pretérito profundo, chegaria mais rapidamente à conclusão de que todas as possibilidades que o felicitam em conhecimento e saúde provêm da bondade divina, e de que a maioria dos recursos materiais à disposição de seus caprichos provém da injustiça. Não nos cabe particularizar, e sim deduzir que as concepções do direito humano se originam da influência divina, porque, quanto a nós outros, somos compelidos a reconhecer nossa vagarosa evolução individual do egoísmo feroz para o amor universalista, da iniquidade para a justiça real. Bastará recordar nesse sentido que quase todos os estados terrestres se levantaram há séculos sob conquistas cruéis. Com exceções, os homens têm sido servos dissipadores que, no momento do ajuste, não se mostram à altura da mordomia. Eis porque Jesus nos legou a parábola do empregado infiel. Eu não sei se vocês conhecem essa parábola, eu vou só falar rapidinho. Um patrão confiava muito numa pessoa, no servo dele, e essa pessoa muito esperta, muito safa, o que ele fazia? Os devedores do patrão, ele negociava. Você deve 50? Dá 30 para ele, que eu fico com 20. E o patrão dele sempre achava ele muito esperto, só que ludibriando o patrão, né? Então, eis porque Jesus nos legou a parábola do empregado infiel, convidando-nos à fraternidade sincera para que, por meio dela, encontremos o caminho da reabilitação. O mestre aconselhou-nos a granjear amigos, isto é, a dilatar o círculo de simpatias em que nos sintamos cada vez mais incessivamente amparados pelo espírito de cooperação e pelos valores intercessores. Se o nosso passado espiritual é sombrio e doloroso, busquemos simplificá-lo, adquirindo dedicações verdadeiras que nos auxiliem por meio da subida áspera da redenção. Se não temos hoje determinadas ligações com as riquezas da injustiça, tivemos-las ontem, e faz-se imprescindível aproveitar o tempo para o nosso reajustamento individual perante a justiça divina. Vamos fechar os nossos olhos, acalmar a nossa mente, preparar os nossos corações para os ensinamentos que teremos hoje, para que possamos sair daqui melhor do que chegamos. Que essa casa bendita e abençoada, que sempre nos acolhe, para mais um ensinamento da noite de hoje. E que toda a espiritualidade amiga possa estar nos amparando, nos equilibrando e sempre nos conduzindo no caminho do bem. Que possa estar intuindo o nosso irmão nos ensinamentos de hoje, que possamos estar preparados com nossas mentes e corações para absorver os ensinamentos da noite de hoje. Obrigado, Senhor, por sua presença e socorro. Obrigado aos nossos amigos espirituais e com seus fluidos salutares a tudo renova e cura. Obrigada a
pela oportunidade dessa casa bendita, que como patrona nos recebe, nos acolhe e nos ampara. Que possamos levar em pensamento toda a ajuda aos nossos amigos que não puderam vir, os nossos amigos desencarnados, os nossos irmãozinhos necessitados, que aqui vêm para o socorro. Obrigado, Senhor, que possamos dar por iniciado o nosso estudo de hoje, com muita paz, com muita luz, com muita serenidade. Que assim seja. Graças a Deus. Essa palavra para o nosso irmão. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja nos nossos corações agora e sempre. Nós escrevemos ali no quadro, né? Você até um pouquinho da frente, vou sair da câmera também. Boa fé. E, curiosamente, são duas lições depois dessa que a nossa irmã deu no livro Pão Nosso. Né? É um tema que nós fizemos há uns anos atrás, algumas casas espíritas. Nós estamos recuperando alguns temas, digamos assim, de um passado recente, em função da sua importância. E ele está dentro desse livro Pão Nosso também, é a lição 113, que tem sobre esse título A Fé. Eu sempre faço uma observação quando eu faço alguma palestra com relação a essas obras de Emmanuel, que nós chamamos de coleção Fonte Viva, né? Mas na realidade Fonte Viva não foi a primeira obra dessa coleção, foi na realidade Caminho, Verdade e Vida em 1948, Pão Nosso em 1950, Vinha de Luz em 1952, e o Fonte Viva é o último, em 1956. Depois veio o Ceifa de Luz na década de 70. Mas comumente se convencionou chamar a coleção Fonte Viva essas 4 obras, né? E são realmente de real importância, porque cada uma delas tem 180, cada uma delas tem 180 capítulos. E o que Emmanuel faz? Emmanuel pega uma frase dos Evangelhos, do Novo Testamento, pode ser do Evangelho, dos Atos dos Apóstolos, das cartas de Paulo, das cartas de Tiago, e o que ele faz? Ele coloca uma frase no início, né, de cada um desses temas e vai ter seu comentário abaixo. Então, comentários na linguagem de Emmanuel, nós sabemos, embora Emmanuel seja um espírito com uma capacidade enorme, poderia, né, até nos trazer lições com bastante erudição, mas ele coloca de uma forma muito simples os comentários, como foi a leitura da página de hoje, para que todos nós possamos compreender. Então, o cabeçalho de conhecimento é muito grande, nós costumamos sempre dizer, se nós tivéssemos lido com carinho essas 4 obras, que sejam uma por dia, vai dar 720 dias, são 180 capítulos, 4 vezes, né? 720 dias, nós teríamos assim um cabeçalho de conhecimento muito grande do Novo Testamento, sobre a luz de Emmanuel, sobre aquilo que Emmanuel explica daquilo que Jesus nos disse das cartas mais variadas do Novo Testamento. Então é bastante interessante a gente observar realmente essas obras, e não é por acaso que elas costumam abrir sempre as palestras nas casas espíritas, na maioria das casas espíritas, pela profundidade de conhecimento. Bom, mas essa lição de fé, ele começa colocando uma passagem que está em Lucas capítulo 8, versículo 48, quando Jesus disse assim: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Aqui fazia referência a isso. Em Lucas capítulo 8, versículo 48, Jesus fazia referência àquela passagem que todos nós conhecemos, vocês conhecem, chamada mulher hemorroísta. Era uma mulher que vertia sangue, ela tinha uma menstruação diária durante 12 anos. Vocês imaginam, vocês mulheres, o que é, né? Verter sangue todos os dias. E com um detalhe extremamente grave, porque a mulher menstruada naquela época, na Palestina, na época de Jesus, ela era considerada impura. Então ninguém podia tocar nela. Inclusive, se vocês forem ver no Antigo Testamento, no livro de Levítico, a mulher menstruada, ela era impura. Até os lençóis da cama em que ela sentava, ninguém podia sentar. Tinha que ser lavado antes. Aí você imagina uma mulher que todos os dias vertia sangue. Ou seja, ela era um pária da sociedade. Ela era totalmente discriminada. Mas ela alimentava em si o seguinte: quando Jesus por aqui passar, eu tenho tanta fé, eu não preciso falar com ele, eu não preciso conversar com ele, eu não preciso pedir a ele nada. Eu quero apenas tocar nele. E assim ela faz. Quando Jesus passava nas cercanias, onde ela morava, aquela multidão em volta de Jesus, que Jesus andava cercado de uma multidão muito grande,
Mas ela vai se segurando por trás, passa por um, passa por outro, agacha aqui, chega atrás de Jesus e toca na aba do manto dele. Imediatamente ele para. Ele diz, alguém me tocou. E Pedro, sempre espirituoso, né? Pedro, mas mestre, né? Tipo assim, como é que nós vamos saber quem te tocou? A multidão nos comprime, todo mundo aqui empurrando todo mundo, sabe quem te tocou, né? Jesus olha sério para Pedro e diz, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. E aí a mulher faz a volta, chega na frente dele, ajoelha-se, chora e conta para ele o seu drama. Conta para ele o que havia acontecido. E é por isso que ele pronuncia essa frase. Mulher, a tua fé te salvou. Nós costumamos dizer que esse tipo de cura é uma cura invertida. Em que não houve a intenção de Jesus em curá-la. Em nenhum momento, ele estava caminhando. Simplesmente ela veio atrás dele e tocou. Mas a energia que envolvia Jesus era tamanha. E a fé que aquela mulher tinha de tocar no manto dele foi suficiente para que ela ficasse curada. Os evangelhos dizem, Lucas diz que na mesma hora a hemorragia secou. Parou. Então nós vemos que, embora Jesus naquele momento não estivesse pensando nada, não estivesse a intenção, mas ele a curou simplesmente pela fé dele. E dela, nós vemos que em várias passagens dos evangelhos do Novo Testamento, Jesus sempre deixava bem claro, a tua fé te salvou. Embora os evangelhos não narrem, pode ser que alguém que não tenha fé não tenha ficado curado, mesmo tendo um encontro com Jesus. Porque a condição para a cura é que você acredite que isso é possível. Se nós formos buscar a definição de fé no dicionário, nós vamos encontrar que fé no dicionário é a adesão absoluta àquilo no qual você crê. Uma crença. Mas se nós formos um pouco mais longe, há duas definições em grego, né, de fé. Vou até usar o quadro aqui um pouquinho. Então, se nós formos ver em grego e em latim, em grego, alguns autores dizem que fé se escreve assim, pistis, ou pistia, que significa crença. Não é assim uma expressão muito plausível com relação à fé. Significa crer. Porque a crença é o seguinte, você acredita numa coisa hoje, amanhã você não acredita mais. A crença tem essa característica. Agora, em latim, né, fé se escreve assim. E é mais apropriado. Porque fides quer dizer fidelidade. Porque a fé realmente nos exige fidelidade. Fé é comprometimento. Ou seja, é realmente você se envolver de uma tal maneira que nada vai abalar aquela crença que você tem naquilo que você está fazendo. Então, Emmanuel, no primeiro parágrafo dessa página que está no Pão Nosso 113, ele diz assim, é importante observar que o Divino Mestre, após o benefício dispensado, sempre se reporta ao prodígio da fé, patrimônio sublime daqueles que o procuravam. Então, em todas as ocasiões, ele sempre repetiu, a tua fé que te salvou. Claro que ele tem uma parte enorme nesse processo. Né? Diversas vezes nós ouvimos ele dizer, a tua fé te salvou. Mas Emmanuel, no final desse parágrafo, ele coloca uma frase que nos leva a uma reflexão profunda. Ele diz assim, é que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores no desenvolvimento e iluminação da vida. Então, Emmanuel deixa bem claro que se nós não tivermos realmente essa fé verdadeira, se nós não tivermos esse credo mesmo, sequer nós conseguimos crescer espiritualmente. Sequer nós evoluímos. Sequer nós conseguimos iluminar-nos. Por quê? Porque ele deixa bem claro. Como eu falei há pouco, a fé é comprometimento. Então nós vemos dentro das instituições religiosas, podemos falar com mais propriedade no Espiritismo, já que nós somos espíritas, quantas pessoas começam um trabalho e abandonam ao longo do caminho? Se nós formos fazer um relato da nossa instituição, vocês aqui mesmo, quantas pessoas, ao longo dos anos que nós estamos aqui, assumiram e não concluíram? E tudo aquilo que você assume e abandona pelo meio do caminho, primeiro, você ficou devendo. O compromisso era seu, você assumiu. Segundo, você comprometeu alguém a realizar aquilo que deveria ser seu. Então, o grave está nisso aí. Né? Então, as tarefas são para serem de fato cumpridas. Ah, mas eu achei que eu tinha capacidade, depois eu vi que eu não tinha. Nada disso. Todos nós somos capazes. Basta que nós acreditemos nisso. Basta que a gente coloque fé em tudo que nós fazemos. E aí vai dar certo. Né? Porque há pessoas que dizem assim, quem sou eu?
Quanto tempo você tem de espiritismo? 20 anos. Não sou eu para fazer isso, meu Deus. Mas o que vai fazer quando desencarnar? Ele está 20 anos dentro do centro, ele não se acha capaz de nada. É claro que para determinadas tarefas e funções nós precisamos de uma coisa chamada qualificação. E hoje nem isso nós podemos dizer que não tem como fazer. Porque tem qualificação para tudo quanto é ao lado. Qualificação para oratório, qualificação para dirigente da casa espírita, administrativo, para passistas, para evangelizadores. Então a gente não pode nem dizer, não tem como me preparar. E, sim, é que muitas vezes falta aquilo que cai embaixo que eu falo de nós espíritas. Falta muitas vezes uma coisa chamada perseverança. As espíritas não temos muita perseverança. Talvez porque não tenhamos muita fé. Porque ter fé quando tudo vai bem, quando tudo está bom na nossa vida, quando a bancária está no azul, ninguém está doente, não tem problema de família, não tem problema afetivo, emocional, eu faço. Qualquer um que tem fé. Agora, demonstrar fé no momento que a nossa vida, conseguindo popular, dá uma virada de perna para o ar. Aí que você tem que mostrar que está fé. Quando a doença bate a tua porta, a gente só acha que bate no vizinho. E quando você sente na pele, como se diz no popular também, aí que você tem que demonstrar que você tem fé. Se der tempo mais que nós vamos falar de um homem de muita fé e viver uma nossa época, no nosso momento. Então, mas no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, a fé transporta montanhas, nós vamos fazer sempre, eu gosto sempre de fazer isso, uma associação da página, claro, com a doutrina espírita, com as obras da codificação. Kardec deixa bem claro para nós o seguinte, a diferença entre a fé robusta e a fé vacilante. Vamos ver em qual nós nos enquadramos? Fé robusta dá perseverança, energia, recursos que fazem com que se vença os obstáculos, assim nas pequenas como nas grandes coisas. A fé robusta faz isso. Você vence os obstáculos, mesmo nas pequenininhas como nas grandes coisas, na vida de todos nós. O homem realiza coisas que normalmente não conseguiria. Talvez vocês aqui na noite de hoje já tenham passado por uma situação dessa natureza. Às vezes vocês concluíram uma tarefa, um trabalho qualquer, quando chegou no final você falou, não é que eu consegui? Gente, eu não sabia que eu era capaz de fazer isso. Por que você conseguiu? Porque na trajetória da execução dessa tarefa, desse trabalho, você não duvidou. Em nenhum momento passou a dúvida pela sua cabeça. Porque se passasse, provavelmente você não conseguiria realizar. Então isso demonstra o quê? Mesmo que inconsciente. É uma fé que você tem na realização daquela tarefa. Por isso que você conseguiu. Porque todos nós temos um potencial enorme dentro de nós. Só que nós não sabemos como utilizar isso. Não sabemos como despertar. A própria ciência diz que nós utilizamos muito pouco até do nosso cérebro. Poderíamos utilizar com muito mais propriedade, muito mais capacidade. E aí nós vamos encontrar como de fato a fé robusta ela tem essa característica num livro que é escrito por Ramiro Gama, um dos casos de Chico Xavier. Ramiro Gama vive aqui na cidade de Três Rios, muito distante da gente. E ele escreveu vários casos de Chico Xavier e foi esse título no livro, um dos casos de Chico Xavier. E ele conta o caso de uma mulher que chegou ainda em Pedro Leopoldo, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, com uma receita na mão e falou assim, Chico, eu estou tuberculosa. Acabei de sair do médico, fez os exames, está aqui com uma receita, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Você podia me ajudar? Coitado do Chico, o Chico nunca tinha dinheiro também, porque o Chico ganhava muito mal, a fazenda modelo, ele ajudava os seus irmãos, sua família, ajudava qualquer um que aparecia. O Chico nunca tinha dinheiro. E aí ele, coitado, enfiou no meu bolso, não tinha nada. Minha irmã não tem, Ela falou assim, um pobre aí para me ajudar a comprar essa medicação. E ele ficou triste porque não tinha como ajudá-lo. E ela mais ainda. Quando ela se prontificou embora, e aí ele falou assim, irmã, tem um instantinho. Ela estava acabada, esquelética, feia, uma jovem que parecia ter muito mais idade que na realidade tinha. Ela já havia cuspido sangue várias vezes em função dessa doença. E aí, o que aconteceu? O Chico falou assim, vem cá, inspirado por Emmanuel, é óbvio. Você tem fé? Aí ela falou assim, tenho, Chico, tenho muita fé. Pois é. Então pega essa receita aí. Qual a prescrição da receita? Ele pediu que eu tomasse 2 comprimidos por dia, um de manhã e à noite, durante 30 dias. São 60 comprimidos. Então você vai fazer o seguinte, irmão, pega essa receita aí, parte em 60 pedacinhos de papel, e na hora aprazada para você tomar a medicação, você bota um pedacinho de papel na boca, um copo d'água pura, cristalina, faz uma prece a Nossa Senhora e toma água.
faz isso. E ela foi embora. 30 dias depois, Chico já nem se recordava mais dela, que ele atendia tanta gente. Chega uma jovem bonita, corada, né? Fortezinha. Ô Chico, você não... Ô Chico, eu sou aquela que um mês atrás estava aqui com você, né? Tuberculosa. Nossa, irmã, como você está bem? Pois é, Chico, eu fiz aquilo que você falou. Todos os dias eu pegava um pedacinho da receita, botava na boca e tomava um copo d'água fazendo uma oração à Nossa Senhora. Chico, olha aqui, ó, acabei de vir do médico, eu estou com um exame aqui. Eu estou completamente curado. Nós costumamos dizer, isso é que é fé, não é brincadeira, né? Se eu tomar 60 pedacinhos de papel, um copo d'água e acreditar que vai ficar curado de tuberculose, mas foi possível para ela. Então nós vemos como a fé realmente é capaz de mexer, como dizia Jesus, de mover montanhas, de colocar naquela água que ela botou, os espíritos colocavam ali, num pedacinho de papel, a medicação para a tuberculose. Ela não tinha comprimido para tomar. Então nós vemos que isso realmente é uma fé robusta, que faz com que a gente consiga coisas que nós não acreditamos normalmente que somos capazes, né, de fazer. E a fé vacilante? Resulta a incerteza, a hesitação. Né? Essa fé não procura os meios de vencer porque não acredita que possa vencer. Então, quantos de nós, muitas vezes, em que a gente vai empreender determinadas coisas, a gente duvida. E aí, geralmente, não dá certo. Por quê? Porque surgiu a dúvida. Você não se fortaleceu com a fé. Você não se habilitou a receber, inclusive, do mundo espiritual, a atenção necessária para a realização daquilo que você queria. Então, naturalmente, você não consegue realizar. E aí, né, Emmanuel nos fala uma coisa muito interessante, continuando dentro da página. Olha que coisa interessante. Dito isso no ano de 1950, hein? Com relação aos remédios que nós tomamos. O enfermo, descrente da ação de todos os remédios, é o primeiro a trabalhar contra a própria segurança. O homem que se mostra desalentado em todas as coisas não deverá aguardar cooperação útil de coisa alguma. Então, Emmanuel deixa bem claro que até para tomar remédio não tem que ter fé. Porque se você desacredita naquilo que você está fazendo, não vai fazer efeito nenhum. Verdade? Talvez alguns de nós, na noite de hoje aqui, tenham vivenciado essa experiência. Quando você está num consultório médico, num ambulatório, num pronto-socorro, de uma unidade hospitalar qualquer, né, você está lá aguardando. Qual é a nossa atitude antes de ser atendido? Eu sei que todos vocês aqui ficam em preces constantes, não é verdade? Orando, né? Pedindo aos amigos espirituais para orientar o médico que vai te atender, não é verdade? Uma paciência, né? Tranquila, tranquilidade, né? Dá até para abrir uma página e tal. Não se exaltam, não ficam nervosos, né? Porque está demorando, não é verdade? Eu sei que vocês já procedem assim. Mas, você lembra quando não era bem assim, né? Quando a gente não tinha essa convicção que nós temos hoje? Então não é raro você estar lá aguardando. E qual é o seu tipo de pensamento com relação ao atendimento que você vai desenvolver? Às vezes, né? Pensamentos que a gente não pode nem relatar aqui, na noite de hoje. E às vezes quando tem aquelas cabinezinhas, hoje está tudo meio eletrônico, né? Fulano de tal, cabine 4, aí abre a cabine 4, quando você olha, você fala, meu Deus, tomara que eu não caia com esse médico, porque eu já consultei com ele outra oportunidade, não gostei. O que você está fazendo nesse momento? Você está negativando toda a ação daquele profissional de saúde que vai ter com relação a você. Aí cabine 5, fulano de tal, nem podia ser eu, né? Cabine 4, que chamou você. Aí você vai com aquele médico que você não queria. O que você está fazendo? Tornando-se refratário a todo o atendimento. Aí você entra, não dá muita atenção, porque você já não teve uma empatia com ele numa outra situação qualquer. E aí ele pergunta, você diz lá mais ou menos o que você tem, ele passa a receita, você sai, quando chega lá fora, você olha a receita e fala assim, eu já tomei isso aqui, a gente não tomou nada. Né? Passou de novo. Eu recomendo que não tome mesmo não. Eu recomendo que rasgue a receita, procure um outro atendimento, porque não vai fazer efeito. Quem está dizendo não sou eu não, é o humano. Né? Repetindo, o enfermo descrente da ação de todos os remédios é o primeiro a trabalhar contra si próprio. Então eu recomendo que realmente não tome. Nós temos por nome, em função desde quando nós aprendemos isso, um bom tempo já no Espiritismo,
Como eu tomo cerca de 8 comprimidos por dia, então tem alguns probleminhas de saúde. Esse dia eu estava até fazendo palestra ontem, eu estava relatando, né, alguns probleminhas de saúde. Não chega a dar um time de futebol não, de grama, né, de campo, mas está um futebol de salão com algumas reservas. E aí eu descobri recentemente agora, está sentindo umas dores aqui, fui no ortopedista, ele falou assim, isso aí é epicondilite lateral, você está com epicondilite medial. O nome eu achei lindo, né? Eu me apaixonei pelo nome da doença, epicondilite, né? Eu falei, isso não é doença de pobre, não sei o que vem mim. Ainda mais quando o ortopedista falou, olha, quando está aqui, isso é chamado braço de tenista, de quem joga tênis. E aqui braço de golfista, quem joga golfe. Eu falei, tá vendo? Doença de rico, né? Tênis e golfe. Mas não dá só rico não, porque tem um mim, né? Mas eu achei lindo o nome da doença. Então agora também estou com uma epicondilite. Agora encho até a boca para falar. Né? Além dos outros probleminhas normais de saúde. Mas então eu tenho, né, consulto com alguns médicos, inclusive médico espírita, amigo, e eu tenho meus remedinhos que eu tomo rigorosamente todos os dias. Só que eu coloco o comprimidinho lá, e antes de colocar na boca, eu faço uma oração. Então, eu oro, tomo 8 comprimidos por dia, vocês vão te convir que eu rezo bastante todo dia, né? Nem que seja para tomar só remédio, né? Então eu rezo bastante. Mas cada comprimido eu faço uma oração. Para e peço ao mundo espiritual que possa colocar na farmacologia daquele medicamento o remédio necessário para me auxiliar me manter, pelo menos, vivo, né? Já que curado é mais difícil. Tem doenças crônicas que não tem cura. Mas a gente pode ir tratando, né? E ir prolongando a nossa existência aqui na Terra. Tem que funcionar? Tem. Tem, porque eu tomo remédio desde 20 e poucos anos. Agora eu estou com 30, né? Multiplicado por 2. Mais alguma coisa. Então tem que funcionar? Tem que segurar até hoje. Eu nunca fiquei internado no hospital. Eu nunca passei uma noite para mim mesmo no hospital. Eu tenho uma vida dentro do hospital cuidando de outras pessoas. Mas eu ficar internado, problema de doença, não. Eu não sei o que é dormir uma noite no hospital ou não. Claro que eu estou envelhecendo, os anos estão passando, uma hora, né? Uma hora vai ter que ir. Mas, então, porque tudo aquilo que eu procuro fazer por muita fé. Agora, você toma um remédio de qualquer jeito, não vai fazer efeito. Isso serve para tudo na nossa vida. Por exemplo, né? Você vai começar um negócio. Tem pessoas que às vezes me dizem assim, eu vou começar um negócio, mas eu estou com medo de não dar certo. Eu falo, não começa não. Não vai dar mesmo não. Você já está em dúvida se vai dar certo. Porque hoje você abrindo um negócio, fazendo uma consultoria com o Sebrae, de demanda de local, de não sei quem, não sei, às vezes já não dá. Agora imagina você começar um negócio achando que pode não dar certo. A tendência de fato que não deu. Então se nós soubéssemos, nós colocaríamos fé em tudo na nossa vida. Você sabia que tem que ter muita fé para casar, gente? Sabiam disso? Não vai casar de qualquer jeito não. Né? O negócio é feio, não é verdade? Então você tem que colocar muita fé naquilo que você vai fazer. Um jovem tempos atrás da nossa mocidade falou assim, uma pessoa vai casar, o que você acha? Eu não acho nada, você que vai casar, não é? Como é que eu posso achar? Eu nem conheço a sua namorada e tudo. Não, mas se não der certo eu separo. Eu falo, não, então eu já posso te aconselhar, não vai não. Você, meu filho, você nem foi. Já está pensando aí que pode separar? Casando com todo amor, fazendo aquelas juras que todo homem faz. Eu sei que eu sou um homem, não é verdade? Todo homem fala para a namorada, noiva ou esposa recém-casada. Vou te fazer a mulher mais feliz do mundo. Não é verdade? Eu sei que com tanta mulher casada infeliz, né? Porque todas elas receberam essa proposta, né? Eu devo ter falado isso para minha esposa também, com certeza eu falei. Os anos foram passando, ela viu que não era bem assim, né? Mas também não está muito chateada não, porque até hoje nós estamos juntos, há mais de 35 anos, casados, né? Então não está tão ruim assim. Mas, então para casar também tem que colocar muita fé de que vai dar certo. Agora, se não der, ficamos aí com o cancioneiro popular, o grande Vinícius de Moraes, né? O que dizer dos meus relacionamentos amorosos, né? Que não seja mortal por isso que eles chamam, mas que seja infinito enquanto dure, né? Nós sejamos bastante felizes enquanto der, enquanto puder, mas tem que colocar muita fé de que realmente vai dar certo. Porque senão não acontece mesmo. Concurso é uma coisa muito interessante também. Há uma diferença muito grande entre fé e presunção. Tem pessoas que às vezes lá no trabalho me falavam assim, me inscrevi para o concurso tal, tenho muita fé que vou passar. Aí eu falava assim, estudou? Não.
Então você não vai passar. Eu já disse a muito, cara. Então você não vai passar. Não é? Você não estudou. Que raio de fé é essa? Não disse presunção, não é fé. Aí eu contava uma historinha de infância. Eu fui muito católico, já contei isso aqui em outra oportunidade, né? Eu cresci dentro de uma família que a minha mãe foi interna, em colégio de freira. Toda a sua infância e juventude. E as freiras liberavam de uma vez por mês para ir na casa dos meus avós, do pai e da mãe dela. Uma dessas saídas ela encontrou meu pai. Graças a Deus, senão ela tinha virado freira, eu não estava aqui hoje. Né? Aí casou com meu pai, saiu para ele, não teve mais aquela ideia de na freira, e gerou 5 filhos, eu sou um dos 5 irmãos. Né? Então, naturalmente, toda a nossa criação lá em casa foi muito católica. Eu fiz a primeira comunhão, fui batizado, crismado. Eu ficava lá na sacristia com o padre, perturbando o padre o tempo todo, eu devia ser coroinha, né? Mas tinha tanto coroinha lá em Paraíba do Sul, eu sou natural aqui de Paraíba do Sul. E eu não conseguia ser coroinha, mas eu ficava lá, e o padre me aceitava na sacristia, e a gente conversava muito. Então, naturalmente, foi assim, então eu tinha muita fé. E eu conhecia a história de todos os santos da Igreja Católica. Mas eu era um estudioso também do catolicismo. Né? Começou lá nas aulas de catecismo. E eu conhecia a história de todos os santos. E aí, o que eu fazia? Nas provas, principalmente as provas de matemática, que sempre foi horroroso matemática, até hoje. Né? Tem 2 filhos que formaram em engenharia. Eu falei, meu Deus, esses filhos não são meus. Porque adoro cálculo, eu não sei nada. E aí eu olhava assim, minha filha, eu falava, não filha, não mostra isso não. Ela, pai, aqui. Eu falei, não filho, seu pai até treme de ver esse negócio de equação, não sei o que lá. E os 2 filhos adoram, né? Cálculo, até que se formaram nisso. Mas, então eu tinha muito medo das provas de matemática. Mas como eu achava que era fé isso, né? Estudar, não aprendia nada. Aí eu levava um santinho para me ajudar nas provas. Colocava ele lá na mesa, né? Orava antes da prova. Você só tem uma chance para adivinhar qual é o santo que eu levava para me ajudar nas provas de matemática, eu não sabia nada. Vou tomar água, vocês falam. Qual o santo? São Francisco de Assis. Santa Terezinha. Santo Expedito. Causas impossíveis. Coitado do Santo Expedito. Né? Isso é coisa de brasileiro. Taxar ele como santo das causas impossíveis. Porque a história dele, ele é o santo das causas difíceis e imediatas. Não é impossível. Mas nós brasileiros somos tão terreiros, já que é das causas difíceis, vai resolver os impossíveis também. Não é? Aí colocamos o Santo Expedito como santo das causas impossíveis. Aí eu levava, porque era uma causa impossível, eu acertava questões de matemática. Botava lá, orava. E naquela época eles diziam uma nota para a gente em voz alta, para toda a turma, né? Para vergonha daqueles que não sabiam. Robinson Soares Pereira, 2. Eu ficava com a raiva de Santo Expedito. Você não está me ajudando. Né? E olha que eu te levei com todo carinho, botei assim, rezo. Segundo bimestre. Robinson Soares Pereira, 0. Falei, aí rompi com Santo Expedito de vez. Falei, não te levo mais, você não serve para nada. Eu oro, tiro 0. Um sacrifício para passar em matemática no ginásio. Sempre na média, 5. 5,1, 5,2. Eu conseguia realmente. Ainda bem que naquela época a média era 5, né? Se fosse qual hoje, não passava mesmo. O cara é provado todos os anos. Ora, mas isso é fé? Não, isso é presunção. Né? Você não estuda, não sabe, e acha que a fé vai te salvar? Né? Porque se eu pudesse ouvir Santo Expedito, naquelas minhas rogativas a ele, provavelmente ele me falaria o seguinte: filho, eu posso te ajudar a lembrar naquilo que você estudou, mas esqueceu. Agora, naquilo que você não aprendeu, filho, isso é com Deus, isso é milagre, isso não é comigo, sou santo. Não é? Aí já parte para milagre. Então, se eu pudesse ouvir Santo Expedito, com certeza ele não diria isso. Então, isso não é fé. E tem muita gente que confunde fé com presunção. Não é? Então, as pessoas que sempre trabalharam comigo, vou passar no como você estudou, não. Falando, não vai, não. Mas eu lamento te informar, você não vai, não. Não é? Você não estudou, você não sabe. Então, a fé também, nos diz o codificador no Evangelho segundo o Espiritismo, ela não se impõe, a fé se adquire. Não adianta você querer passar a fé para os outros. Você tem que ter a fé que eu tenho. Não é? Não é assim que funciona. Tem que partir dela, isso. Tem que partir de qualquer um de nós aqui. Agora é difícil ter fé? Não, basta que a gente faça um esforcinho. Ou nós não confiamos e não acreditamos nas promessas do Cristo? Será que tudo aquilo que ele nos disse há 2.000 anos atrás,
Nós realmente, de fato, não acreditamos. Basta que alguma coisa saia do eixo, que a gente fala, estou desanimado, não acredito mais em nada. Tem gente que espragueja até contra Deus quando a coisa está difícil, não é verdade? Não acredito mais em nada. Aí a coisa melhora, obrigado, meu Deus. Como assim? Não é? Daqui a pouco você não acreditava em nada, agora melhorou, você está agradecendo a Deus. Então isso não é fé, realmente. Bom, e aí nós temos aquele caso de fé muito interessante, que está em Mateus capítulo 17, versículo 14 a 20. Quando Jesus veio ao encontro do povo, um homem se aproximou dele e falou, mestre, meu filho é lunático. Vez por outra ele atira-se no fogo, vez por outra ele atira-se na água. Levei a seus discípulos que não puderam curar os 12. E aí o que Jesus faz? Traga-me aqui o menino. Dá uma ordem, o espírito imundo, algumas traduções bíblicas, o demônio, saiu. E aí os discípulos vieram ter com Jesus. Mestre, por que nós outros não podemos curar aquele jovem, tirar aquele espírito? Já foi embora feliz com o pai. E Jesus disse, foi por causa da vossa incredulidade. Que se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha, sai daqui, vá para ali. E a última frase é crucial. E nada vos seria impossível. Aí não é só eu, não é humano, é o Cristo. E nada vos seria impossível. Como assim? Então Jesus está dizendo que se eu tiver fé, qualquer coisa eu consigo. Calma, não é bem assim. Então, na realidade, essas montanhas que Jesus falava, da nossa imperfeição, da nossa rotina, que nós não queremos sair dela, por isso nós não crescemos. Da onde eu falava isso? Olha, que dificuldade que a gente tem para vir ao centro uma vez por semana, ficar 1h30 aqui. Mas às vezes a gente sai do trabalho, vai para casa, toma um banho, se alimenta, sempre em frente ao aparelho de televisão, fica até de madrugada, vendo coisas que não nos acrescentam nada. E aí está no intervalo da programação e vai no banheiro. Você vai dar tempo de ir no banheiro? Eu quero ter 1 segundo do filme. Não é? E para as coisas de Deus, muita dificuldade. Choveu, casa espírita esvazia. Fez calor, casa espírita esvazia. Fez muito frio, casa espírita esvazia. Né? Aí baixou. Aos espíritas falta perseverança. Né? Então, ou seja, não somos muito perseverantes. Talvez que a nossa fé ainda está deficitária. Nossa fé ainda não é aquilo que nos mova contra todos os nossos impedimentos pessoais. Então, na realidade, o que quer dizer isso? São essas barreiras que nós temos que vencer, do orgulho, do egoísmo, de todas as montanhas das nossas imperfeições. Porque quando a gente realmente tem fé, como nós estamos falando a noite inteira, acontecem coisas que a gente sequer imagina. Eu não sei se vocês conhecem essa historinha, alguns talvez aí conheçam, que hoje em dia a gente recebe muitas histórias pelo WhatsApp, né? Pelo WhatsApp. E eu recebi um tempo atrás um videozinho que falava mais ou menos disso. É uma senhora que ficou viúva com 7 filhos. Mais velho tinha 13 anos, vocês imaginam? Uma escadinha para baixo. Não é? E ela não trabalhava, não tinha renda nenhuma. Então o que ela fez? Ela começou a vender as coisas dentro de casa para sustentar os 7 filhos. A única coisa que ela não vendeu foi um rádio. Porque ela dizia, não, quando eles estão com fome à noite, que a gente não tem nada para comer, eu coloco música. Então eles vão ouvindo música, a música calma, né? Depende da música, né? Tem música por aí, pelo amor de Deus. E aí a música calma, né? E eles dormem com fome. E ela ouvia todo dia de manhã cedo na rádio um programa que tinha na cidade lá, que o radialista fazia uma pergunta. E dependendo da resposta, quem fosse sorteado nas respostas, ganhava um brinde. E aí, ela ouviu no rádio que a pergunta daquela manhã era o seguinte: você acredita em Deus? E ela nem tinha mais telefone, eu já tinha vendido. Ela correu na vizinha e explicou, posso ligar para o programa e tal? Pode. Aí ela, enquanto o programa atendeu, o radialista falou assim, a senhora acredita em Deus? Ela falou assim, não acredito, eu tenho certeza que Deus existe. Nossa, mas como é que a senhora pode ter certeza que Deus existe? Moça, eu tenho 7 filhos, que passam fome, assim, né? Só para você ter uma ideia, eles estão dormindo lá. Hoje está fazendo 11 dias que eles não comem nada. Então eu tenho certeza que Deus existe. Porque se Deus não existisse, eles já estariam mortos. Aí o radialista, né, silenciou, ela falou, e eu estou ligando para o senhor para pedir uma ajuda. Alguém que possa me ajudar, mantendo mantimento, me arrumar um emprego, para que eu possa sustentar os filhos. Estava ouvindo um programa de rádio, um dono de um supermercado.
ateu, acreditava em Deus, não acreditava em nada. Aí ele ligou para a rádio e falou assim, não, eu vou ajudar. Amanhã eu vou mandar entregar uns mantimentos na casa dela, mas eu gostaria que alguém da rádio estivesse lá para transmitir essa entrega ao vivo. Aí o dono da rádio, o radialista, concordou que no dia seguinte pegou o endereço direitinho, né? Só que ele era ateu, não acreditava em nada, ele quis pegar uma peça nessa senhora. E aí ele disse o seguinte, os dois rapazes do caminhão iam fazer a entrega, não só mantimento não, ele botou utensílios por lá, que é um mercado, esse mercado hoje tem, né, uma variedade muito grande de produtos. Ele falou, só que tem uma condição, eu quero provar para ela que Deus não existe. Quem está dando isso para ela não é Deus, tem nada a ver com Deus. Então vocês que vão entregar lá, vocês têm que fazer o seguinte, quando acabar a entrega, vocês falam para ela, o senhor sabe quem mandou isso para a senhora? Vocês vão falar que foi o diabo que mandou. Eu não acredito em Deus. Então vocês só têm que falar que foi o diabo que mandou. Mas ficaram meio constrangidos, né? Aí foi para lá. Aí começaram a descer as coisas, um caminhão de coisas, né? E a mulher ajoelhada só orando, orando, orando. E não perguntava quem mandou. E um olhou para o outro e falou assim, agora, ela não fala, nós já descemos tudo. E ele falou que se a gente não disser ao vivo na rádio que quem mandou tudo isso para ela foi o diabo, quando nós voltarmos nós estamos demitidos. Vai mandar nós dois embora. Não é? E a dona não perguntava. Acabaram de descarregar, um enquanto o outro falou, vamos ter que falar com ela. Minha senhora, a senhora não quer saber quem mandou isso tudo para a senhora? E ela chorando, olhou para os dois e falou assim, ah, seu moço, não precisa não. Porque quando o meu bom Deus manda, até o diabo obedece. A história não narra se o dono do supermercado se converteu. Provavelmente, não é? Depois de uma dessas, na verdade. Então você quer fé. Ela falou, não, meu Deus, meu bom Deus, quando ele manda, até o diabo obedece. Então o diabo entregou um caminhão de mantimento para ela, da terceira, né? Porque Deus mandou. Aquela fé que ela tinha. Então é essa fé que muitas vezes nos falta, nas situações mais comezinhas, inclusive dentro do centro espírita. Avançando, Emmanuel nos fala assim, as almas vazias em balde reclamam que hão da felicidade que o mundo lhe deve. As negações em que perambulam transformam-nas perante a vida em zonas de amortecimento. Olha que coisa interessante. Quais isoladores em eletricidade? Passa a corrente vitalizante, mas permanecem insensíveis. Nos empreendimentos e necessidades do teu caminho, não te isoles em posições negativas. O que Emmanuel está dizendo com isso? Quando nós negativamos, quando nós estamos com pensamentos pachorrentos, melancólicos, depressivos, nós não podemos esperar nada de bom. Porque nós não nos conectamos com as coisas boas do universo. Nós não nos conectamos com a potencialidade mínima. Porque é o nosso estado que não permite com que os espíritos atuem em nós, os bons espíritos. Muito pelo contrário, vamos nos associar a uma gama de espíritos que também estão dessa natureza. Desanimados com a vida, desalentados, né? E vamos dar induções psicológicas cada vez mais negativas. E aí nós vamos encontrar o que é um trabalho muito interessante que está no livro Estudando a Mediunidade, do Martins Peralva, que ele faz um estudo nessa obra, do estudo de André Luiz nos domínios da mediunidade. Então ele pega lá no seu capítulo 27, que ele botou o nome na hora do passe, ele faz o estudo do capítulo 17 de André Luiz, Serviço de Paz. Gente, essa questão de entrar para tomar passe, olha só o que acontece se a gente não tem fé. E aí nas observações lá estava Aulos, um instrutor superior, Hilário, André Luiz, vários outros acompanhando. O trabalho de passe numa instituição espírita. Aí olha só o que André diz. Alinhando apontamentos, começamos a reparar que alguns enfermos não alcançavam a mais leve melhoria. Sabe aquele negócio? Eu estou lá, tomo passe toda semana, não estou sentindo nada de melhor não. Vamos entender por quê? E aí olha o que ele coloca. As irradiações magnéticas não lhes penetravam o veículo orgânico. Registrando o fenômeno, a pergunta de Hilário, que acompanhava André Luiz, não se fez superestar. Ele perguntou então, por quê? Por que o passe não está fazendo efeito neles que estão tomando? Resposta de Aulos, o assistente superior.
falta-lhes o estado de confiança. Uma paz sem confiança não adianta nada, não. Aí, Hilário, será então indispensável a fé para registrar o socorro de que necessitam? Aulus. Ah, sim. Em fotografia precisamos da chapa impressionável para deter a imagem. É claro que esse livro foi escrito em 1955. Né? Então, onde é que elas tinham que tirar foto na máquina fotográfica, deixar a chapa de banho lá numa solução para revelar o negativo, para depois imprimir. Então, dizer, em fotografia precisamos da chapa impressionável para deter a imagem. Tanto quanto em eletricidade, carecemos do fio sensível condutor para iluminar, para conceder a luz. Agora, vem a questão da busca do nosso equilíbrio espiritual através do passe, da busca do nosso equilíbrio orgânico. É imprescindível que o candidato apresente uma certa tensão favorável, dizia Aulus. Essa tensão decorre da fé. Então, Aulus deixa bem claro a Hilário, André Luiz, a todos que estavam observando ali, que quem adentra na sala de passe sem fé está perdendo tempo, está gastando tempo dos passistas e energia do mundo espiritual. Porque muitas vezes a gente fala assim, ai, eu não queria tomar passe com fulano, né? Vou colocar ali, eu queria tomar passe com ciclano. Você já negativou todo o trabalho. Eu prefiro que você nem entre. Eu prefiro que você nem entre. Então, se você vai adentrar numa sala de passe em dúvida, não entra. E você tem que entrar ali com muita fé. Não importa quem vai dar passe. Se é Cleonice, ou Darlan, se é Eduardo, não importa. Não importa quem vai te dar passe. Você tem que estar com fé. De que aquela pessoa que está na sua frente vai poder realmente receber do mundo espiritual e te transmitir os fluidos necessários que você precisa para sair daqui melhor. Porque senão você vai viver essa experiência de entrar e sair da sala de passe do mesmo jeito. Me preocupou quando eu li o capítulo de passe no livro Missionários da Luz. Me preocupou sobremaneira. Porque André Luiz, num trecho lá, fala exatamente disso. Por que eles não estão melhorando, tomando passe? Sabe o que os espíritos disseram? Não, tipo assim. E André Luiz fala, mas é aquele que está ali, ó, vocês não vão dar passe nele, não? Aí fala, não. O instrutor lá fala assim, não. Mas olha só, ele já passou 10 vezes pelo passe. Meu Deus, só 10 vezes. Ele já passou 10 vezes pelo passe, mas aí não se melhora. Para que nós vamos gastar energia com ele? Eu falei, caramba, quando eu li isso, eu falei, meu Deus, né? Quantos passos eu já tomei na vida, né? Se 10 os espíritos já deixaram de lado, assim, não, deixa um pouco ali, né? Depois a hora que ele resolver, a gente volta a atender. Por quê? Porque os espíritos não estão para ficar brincando com a nossa indolência, com a nossa má vontade, não. Se eles percebem que nós não queremos, por que eles vão assistir? Por que eles vão assistir? Então, com muita fé para entrar naquela salinha ali. Eu não sei se já contei aqui em outra oportunidade. Teve um amigo meu que começou a trabalhar numa casa espírita, empolgado também, começou a trabalhar. Aí colocaram ele para servir a aguinha frutificada, naqueles copinhos que tem, depois do passe. Aí ele falou comigo, não apetece ver aquela aguinha. Eu falei, coitado de quem toma aquela aguinha que você entrega. Não é verdade? Porque você coloca uma energia tão negativa, você acabou de sair do passe. Você negativa a água. Não é? O que tem que fazer? Você tem que amar a sua tarefa. Não é? Passou um tempo, eu reencontrei com ele, numa outra casa espírita. Ele falou assim, você sabe que quando eu comecei a gostar de sentir a danada daquela aguinha, não é? Aí me tiraram e botaram para outro serviço. É isso aí. Porque nós só deixamos determinadas situações quando nós amamos aquilo que nós estamos fazendo. Então, para a gente caminhar numa outra direção, precisa amar aquilo que você está fazendo. Serve para maridos e esposas também. Todas as situações. Então, diz ele com muita propriedade, né? Isso ainda no livro Estudando a Mediunidade, quando nós negativamos o trabalho de passe, nós funcionamos como espessas camadas de gelo sobre o tempo da alma. Aliás, nesse livro Estudando a Mediunidade, o Martins Peralva coloca lá duas figurinhas. A pessoa que está tomando passe, exatamente nesse capítulo 27, serviço de passe. A pessoa que está tomando passe, sentadinha aqui, o passista está aplicando, ela está com febre. Aí os fluidos que está vindo dele, através do mundo espiritual, passando pelo passista, adentram no centro coronário, no alto da cabeça e irradiam por todo o organismo. Aí mostra uma outra figurinha, o cidadão refratário.
que está ali, mas não queria estar com aquele passista, né? Não está levando a sério o que está acontecendo. O passista está lá, coitado, com a boa vontade, o espírito chutando, as energias batem no alto da cabeça e fazem assim. Não entram. Talvez seja por isso que muitos de nós, né? Estamos refratários ao passe, não temos sentido em nada, não temos sentido algum negócio. Então é muito importante isso, né? A gente atentar para esse detalhe, né? E confiar que realmente a fé é capaz de coisas que às vezes nós não imaginamos. Um casal foi a Chico Xavier, já em Uberaba, e falou assim: Chico, nós estamos querendo implantar o culto do Evangelho no lar lá em casa. Aí o Chico falou: parabéns, né? Nós vamos começar agora, esse ano, nessa semana, no dia tal. O Chico teve uma intuição. Falou assim: olha só, depois de 6 anos do culto do Evangelho no lar na casa de vocês, vocês vão receber um presente de Jesus. Imagina? Você ficaram todos felizes, né? Imagina só, depois de 6 anos, toda semana o culto do Evangelho no lar. No dia em que o culto do Evangelho no lar completou 6 anos, eles nem dormiram, ficaram aguardando o presente que vinha de Jesus. As horas foram passando, o sono foi chegando, aguentaram e foram dormir. No dia seguinte, quando acordaram, a casa tinha sido arrombada, levaram um monte de coisa. Levaram inclusive um diamante que eles tinham, de um valor inestimável. Era um diamante também que tinha uma história longeva de vida. Foram no Chico. Mas Chico do céu, não é? Você não falou que quando a gente completasse 6 anos de culto do Evangelho no lar, com muita fé, que Jesus ia nos dar um presente? Pois é, irmão, deu, não é? Mas como deu, Chico? Roubaram o diamante. Diamante caríssimo, nós compramos um enorme sacrifício há tempos atrás, esse diamante é histórico. Pois é, meus irmãos. Olha o presente de Jesus aí. Dentro do lar de vocês, junto desse diamante, tinham cerca de 100 espíritos obsessores, agarrados à história desse diamante. Que esse diamante foi causa de desgraça para muita gente, inclusive de mortes. Né? E aí qual foi o presente de Jesus quando vocês se inteiraram? 6 anos de culto do Evangelho lá com muita fé. O ladrão não levou o diamante, né? E levou os obsessores junto com ele, de brinde. Né? Levou o diamante. Mas, Chico, mas esses anos todos de culto? Pois é. Esses 6 anos de culto, vocês conseguiram convencer um monte de espíritos que era história. Daqueles quase 100 espíritos, vocês conseguiram convencer dezenas de espíritos a se afastarem dali. Mas 28 ficaram agarrados ao diamante. 28 são espíritos renitentes. Então a solução que o mundo espiritual achou foi roubar o diamante, os 28 foram junto com o ladrão. Não é? Sua casa agora está livre para continuar em paz. Para viver em paz. Então, isso quer nos dizer que a nossa fé sequer é capaz de observar esses meandros que acontecem na nossa vida. E que a gente acha que é perda. Não, é ganho. É ganho. Você imagina conviver com quase 100 entidades dentro de casa, todos os dias. Né? Como é que devia estar a vida desse casal? O inferno que isso aí deveria de fato ser. E quem nos fala muito da fé também, sem dúvida, é o Paulo. Mas, curiosamente, Paulo em Romanos, que é a primeira carta que nós temos depois do Ato dos Apóstolos ali, no capítulo 3, versículo 28, eu já vi muito pregador de outra religião dizer isso. Paulo dizia assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Então, ou seja, basta ter fé, não precisa fazer nada. Será que é justo? Hã? Será que é justo? Porque aí nós vamos encontrar em Tiago, na sua carta, capítulo 2, dizendo o seguinte: mas a fé sem obras é morta. Não adianta você dizer que tem fé, mas se você não tem obras. Hã? Então essa fé tem que ser capaz de te mobilizar a algum tipo de serviço no bem, a algum tipo de trabalho, algum tipo de ajuda. A sua fé tem que ser um operante. E parece, segundo alguns exegetas que são estudiosos da Bíblia, que isso foi uma conversa de Tiago com Paulo. Quando Tiago diz exatamente isso. Tu me mostra a tua fé sem obras, que eu te mostro a minha fé com obras. Porque aquele que tem fé e não tem obras, está morto. Está órfão. Está órfão. Aí parece que deu uma sacudida em Paulo. Aí Paulo o que fala em Coríntios? Né?
Olha como mudou a história completamente. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1 a 7. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que sou, um símbolo que retine. Aí, resumindo aqui o quadro que nós temos. Ele diz assim, agora essas três virtudes prevalecem. A fé, a esperança e a caridade. Mas a mais significativa e excelsa de todas é a caridade. Então Paulo se converteu de que a fé precisa ter obras. De que a fé realmente precisa se fazer valer através das obras. Senão não funciona. Né? E aí tem uma trovinha muito interessante no livro Ideias e Ilustrações, Chico Xavier por Diversos Espíritos, de Alberto de Souza e de Arthur Kandal. Alberto de Souza diz assim, Deus tinge de verde a erva, mostrando em toda a extensão que nunca falta esperança para os caídos no chão. E do Arthur Kandal, mais ainda, com muito mais propriedade acerca da fé, ele diz assim, nunca te percas da fé, mesmo largado sozinho, quem se desvia de Deus não acha o próprio caminho. Então, ou seja, nunca percamos essa fé que nós temos nas promessas do Cristo. Aquilo que Deus espera de nós, para que nós possamos de fato, né, seguir adiante. E Emmanuel, no último parágrafo, ele diz assim, Jesus pode tudo, teus amigos verdadeiros farão o possível por ti. Olha que coisa interessante. Ninguém na noite de hoje aqui tem dúvida de que Jesus pode tudo, não é verdade? Jesus pode tudo. Teus amigos verdadeiros farão o possível por ti. Contudo, tem que ter sempre um contudo, né? Contudo, diz ele, nem o mestre, nem os companheiros realizarão em sentido integral a felicidade que ambicionas sem o concurso da tua fé. Tem Jesus nos nossos amigos que tentam nos trazer para o centro, tentam nos orientar, tentam nos ajudar, não conseguir nada, se a gente não tiver fé. Porque também tu és filho do mesmo Deus com as mesmas possibilidades de elevação. Então ele deixa bem claro no final desse capítulo 5 e 13, ninguém pode nos ajudar, nem o mestre, se nós não tivermos fé. Resumidamente, que faltam 4 minutinhos ali, eu queria dizer para vocês que o exemplo de fé, claro, se fala de Chico Xavier, já é rotina para nós espíritas, né? Mas a gente quer encerrar com um nome fantástico que alguns de nós aqui com certeza ouvimos falar, vimos na internet, até hoje, se você entrar no YouTube, tem algum filmezinho dele, chamado Jerônimo Mendonça Ribeiro. O nome de verdadeiro. Aqui, Jerônimo Mendonça Ribeiro nasceu na cidade de Ituiutaba, em Minas Gerais, no dia 1º de novembro de 1939. Até os 15 anos ele era da igreja presbiteriana. Sua avó desencarna, ele não aceita, né? A igreja não conseguia explicar. Ele tem um amigo que é espírita e fala, Jerônimo, por que você não vem para o espiritismo? O espiritismo é tão consolador, explica tanto essas coisas, e ele se tornou espírita. Dos 16 para os 17 anos, estudou espiritismo com tanto afim, porque aos 17 anos ele já fazia pregações para mocidades espíritas, na cidade de Ituiutaba. Tinha 1,90 m de altura, era um homem muito forte, jogava futebol muito. Diziam que jogava tanto futebol que se ele desse sequência à carreira, ele chegaria até a seleção brasileira. Porém, aos 17 anos de idade, ele começou a sentir algumas dores, artrite reumatoide. Aos 18 anos, ele começou a andar de muleta. Eu resumi a história por causa do tempo. Aos 18 para 19 anos, cadeira de roda. 19 para 20 anos, marca de hospital, tetraplégico, paralisado do pescoço para baixo. A artrite reumatoide atingiu o nervo óptico e dos 20 para os 28 ficou cego das duas vistas. Atingiu também o coração. Ele tinha sérios problemas cardíacos. Para dormir, em função da angina pectoris, ele colocava um saco de 30 quilos de areia no peito dele, pressionando para dormir e aliviar a dor. Na época não tinham tantos medicamentos, na década de 50, como nós temos hoje. Então a vida daquele homem, a partir dali, foi só sofrimento. E as pessoas dizem, Jerônimo, não, que nada, estou pagando débito do passado. Não é? Mas na outra vida eu vou voltar a andar, vou ficar bom de novo. Não é? E o que ele fez? Ficou naquele leito de cama de hospital, paralisado? Não. Jerônimo fez palestras em várias cidades de Minas Gerais. Adaptaram essa cama numa Kombi atrás, tiraram os bancos, colocavam ele ali e ia para todo lugar falar. Viajou no Brasil, nós temos palestras dele em Santa Catarina, em São Paulo, na Bahia. Viajou o Brasil fazendo palestras. Tetraplégico e cego. Né? Cego. Uma vez a mãe dele falou assim, Jerônimo, eu sou muito católica, como você sabe, né? Mas eu estou quase acreditando nesse negócio de reencarnação. Ele falou, mas por que, mãe?
Vocês não são nove filhos, 9 irmãos? São, mãe. Você não é o único paralítico? Sou, mãe. É o único que não para em casa. Toda hora você vai, você sai, você não sei o quê. E aí ele disse uma coisa belíssima para a mãe dele. Mãe, eu sou paralítico do corpo, eu não posso ser paralítico da alma. Esse homem, numa cama de hospital, fundou 2 centros espíritas, no Toitá, uma gráfica para imprimir livros espíritas, uma creche para atender a 200 crianças por dia. Escreveu 6 livros, gravou 2 LPs naquela época com mensagem de consolo, de conforto, de esperança. Nunca se via Jerônimo triste, nunca. E naquela maca. Já está feita, né? Ele saiu para fazer uma palestra numa cidade ali próxima, estava atrasado, o motorista da Kombi correndo, o policial rodoviário parou. O senhor só está 130 nessa figura. Ah, mas é porque eu estou atrasado. Aí chegou outro policial rodoviário, olhou lá atrás, Jerônimo deitado lá, virou para ele e falou assim, não, deixa, é o paralítico. Ele passa para lá, para cá, toda hora, né? Deixa embora. Ele não para, não é? Aí nós ficamos imaginando. Nós temos o corpo perfeito, né? Que podemos andar, nos locomover, que temos visão, que temos os nossos sentidos praticamente em dia, com algumas lesõezinhas, uma coisa ou outra, né? E vemos um homem desse. Aí a pergunta que nos cai é a seguinte: nós temos problema? Será que nós temos problema? Dentro da vida de Jerônimo Mendonça Ribeiro, viveu apenas 50 anos, porque o coração parou, ele tomava mais de um comprimido de Zordil por dia, né? O coração parou aos 50 anos de idade, no dia 26 de novembro de 1989, ele desencarna, mas com uma missão extremamente complicada. Para a gente finalizar mesmo, certa feita, né? Ele estava muito mal mesmo. E o médico falou, olha, se você for fazer essa palestra à noite, você vai morrer. Aí ligou para um amigo e falou assim, olha só, o médico falou, eu estou muito mal, eu tenho uma palestra aqui em Turana. Você não pode ir no meu lugar, não? Um amigo palestrante falou assim, não, deixa que eu vou, Jerônimo. Pegou o carro e foi. No meio do caminho, o carro capota. O carro do amigo capota. Acabou o carro. Mas o amigo não sofreu nada. E aí, como ele estava indo fazer a palestra, estava com o Evangelho segundo o Espiritismo no carro, ele pegou, fez uma prece de agradecimento a Deus por não ter morrido, abriu para ler uma página aleatória. Qual é a página que caiu? Qual a página que caiu? Uma ensaio do Espírito Fernão, na cidade de Sens, 1861, está no capítulo 5, do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, que tem como título, quando ele abriu, se fosse um homem de bem, teria morrido. Aí no dia seguinte ligou para o Jerônimo, falou, Jerônimo, eu não sei o que me deixou mais triste, né? Se o carro, né, a perda do carro, o carro acabou, eu descobri que eu não sou um homem de bem, senão eu teria morrido nesse acidente, não é? E agora, Jerônimo, o que eu faço? Aí Jerônimo disse para ele, amigo, 3 coisas: trabalha. Só isso que vai de fato nos tornar homens de bem. De fato, crescendo, nos aprimorando, tendo essa fé que o nosso amigo aqui, Emmanuel, coloca, que Kardec coloca no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é capaz de mover as montanhas da nossa ociosidade, da nossa lentidão, da nossa paralisia diante da vida. Deus nos abençoe a todos vocês de oração. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Fiquem em paz. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, podemos estar nessa instituição de caminho. Que nós possamos, como o tema da noite de hoje também, e a mensagem do nosso amigo espiritual, que é intitulado Uma Palavra de Fé, dizer assim: nestes tempos tormentosos, em que a desesperança parece liquidar as nossas forças, é preciso, sobretudo, ter confiança, crer na bondade divina, não nos entregarmos à apatia que corrói a energia animadora das nossas vidas. Busquemos a luz do amor que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou no seu Evangelho, para que possamos caminhar seguros na direção do alto, para que possamos passar pelas dores e pelos sofrimentos, pelas lutas do dia a dia da nossa vida, que Ele possa nos conduzir a dias melhores, que possamos estar preparados no momento da nossa vida e sermos fortes no momento da nossa morte. E assim, que nós possamos no futuro olhar toda a estrada que nós vencemos com devoção, trazendo Jesus bem dentro do coração. Muita paz,
Muita paz, que o Senhor esteja conosco agora e sempre. Que assim seja.